Olá, hoje a gente vai dar uma olhada num material bem legal sobre reconstrução pessoal. É o módulo 3 de A Reconstrução Interior, chamado A Fase do Trabalho Interno. A fonte que a gente analisou é um guia assim focado em ajudar alguém a sair daquele papel de vítima, né, e virar protagonista depois de uma ofensa. A ideia central aqui é como começar digamos, o trabalho pesado mesmo, depois que a pessoa já decidiu que quer se curar. Pensa assim, tipo, colocar o capacete e pegar as ferramentas para reformar a cada por dentro, sabe? O objetivo é aprender a mudar a perspectiva sobre o que aconteceu, construir umas pontes para empatia, e aqui um ponto importante, sem precisar concordar com o erro, né? E claro, reescrever a própria história. Exato, é como se a gente entrasse na sala de máquinas da cura mesmo. Pode ter desconforto? Pode, como em qualquer reforma, né? Mas isso é sinal de que a coisa está andando, está reconstruindo. O bom é que o ponto de partida já existe, a decisão de mudar. Esse módulo ele não foge da dor, não, mas ele ensina a olhar para ela de ângulos diferentes, para tipo desarmar aquele poder que ela tem de paralisar a gente. Ok, então vamos desempacotar isso aí. A primeira ferramenta que aparece é a tal da mudança de perspectiva, ou o efeito zoom out, como eles chamam. A ideia é parar de ver a ofensa como se fosse o centro de tudo, sabe? E enxergar como um evento, numa linha do tempo bem maior. O material até sugere visualizar a linha da vida, marcar lá o ponto da dor, o X, mas preencher todo o resto. Momentos felizes, conquistas, aprendizados, sonhos. Olhar para isso ajuda a ver que o X é só um ponto, né? Não é a linha inteira. E o mais fascinante aqui, eu acho, é como essa técnica, que parece simples de visualização, pode diminuir a intensidade emocional quase que na hora. Coloca o evento em um contexto, né? Lembra que a vida é, puxa, muito mais rica, complexa do que aquela ferida ali. É um lembrete da nossa própria resiliência, sabe? Da totalidade do que a gente já viveu. Ajuda a dar uma proporção para a dor. Uhum. Agora vem a parte que talvez seja mais desafiadora, a ponte para a empatia. O material é muito claro nisso. Empatia aqui, olha, não é concordar, não é justificar, não é desculpar, de jeito nenhum. É descrito como um esforço estratégico, quase, investigativo, para tentar entender o mundo interno do outro. E o objetivo? A nossa própria libertação. E por que que liberta? Porque, segundo o material, quebra aquele ciclo do ódio, sabe? Enquanto o ofensor é visto como um monstro, ele tem um poder enorme sobre a gente. Mas ao tentar vê-lo como um ser humano, falho, talvez ferido, limitado, ignorante, esse poder diminui. A sugestão é agir como um detetive da humanidade, investigar possíveis pressões, feridas, limitações que essa pessoa tinha. Não para passar a mão na cabeça de forma alguma, mas para humanizar e, assim, reduzir o controle que ele tem sobre as nossas emoções. A pergunta-chave que eles propõem é ótima. Pessoas felizes, realizadas, costumam sair por aí ferindo os outros desse jeito? Provavelmente não, né? Faz sentido. E essa tentativa de humanizar o outro, mesmo sendo difícil, parece que abre a porta para a próxima etapa, que é a ressignificação da história. O guia fala muito sobre como a gente é feito das histórias que contamos para nós mesmos. Tem a história da vítima, né? Olha o que fizeram comigo. E tem a do protagonista, do sobrevivente. Apesar do que aconteceu, eu aprendi isso, eu escolhi aquilo. O trabalho aqui é conscientemente começar a contar mais essa segunda história para si mesmo. Isso. E aí vem a questão. Tá, mas como fazer essa mudança na prática? O material sugere umas perguntas bem transformadoras, tipo: o que essa dor me forçou a aprender? Que superpoder talvez eu tenha desenvolvido por causa dela? Resiliência, mais empatia, quem sabe? Qual seria o tal do presente embrulhado em arame farpado que está escondido ali naquela dor? Ao encontrar essas respostas, a dor não some, claro, mas ela é ressignificada. Ela passa a ser também uma fonte de força, vira parte da história de crescimento. Entendi. E para ajudar a integrar tudo isso, a dor da vítima, a possível visão do ofensor, a busca pelo aprendizado, o módulo traz uma atividade prática, bem interessante. O exercício das 3 cadeiras. Isso. A perspectiva do ofensor, baseada naquela empatia investigativa que a gente falou. E uma terceira cadeira,
a do observador sábio, para olhar para esse diálogo todo e ver qual o próximo passo para a cura. Exato, é uma forma muito dinâmica de dar voz a todas essas partes internas, né? Facilita uma clareza, talvez uma resolução interna, permite que a pessoa se distancie um pouco e observe o próprio conflito de um lugar mais neutro, mais fortalecido, integra tudo. A mudança de perspectiva, a empatia estratégica, a ressignificação. Então, para a gente fechar essa análise do módulo 3, fica claro que essa fase do trabalho interno é muito ativa. Não é sentar e esperar a dor passar. É trabalhar com ela, ajustar o foco com o zoom out, usar a empatia como ferramenta para se libertar e, principalmente, reescrever a própria história. Transformar a ferida num capítulo de força. É um trabalho intenso, não há dúvida, mas é fundamental. Ele constrói a base para poder aí sim liberar o peso emocional que seria o foco do próximo módulo que a fonte descreve. E fica uma reflexão, né? Além de entender o passado e dar um novo significado para a dor, que história totalmente nova, talvez uma que a pessoa nem imaginava antes, essa força que ela descobriu agora permite que ela comece a escrever para o futuro, o que se torna possível agora.